Gás real, equação de Van der Waals, e hoje nós vamos discutir algumas propriedades que estão associadas às constantes A e B de Van der Waals. Temos aqui algumas substâncias, o gás hidrogênio, o gás hélio, o gás oxigênio, o dióxido de carbono, a água e o mercúrio. Essas substâncias aqui, nós temos aqui os valores de A e de B. Estamos trabalhando com unidades do Sistema Internacional. Nesta aula, vamos também ver como transformar Pascal metro a sexta mol menos 2 em unidades de atm litro. Tem algumas questões que, se você usar a constante A em atm litro, atm decímetro cúbico, fica mais fácil de encontrar os resultados. A constante B é uma grandeza que está associada, ela é compatível com o volume molar. É o volume molar de qualquer uma dessas substâncias, quando a substância está a 0 Kelvin e você tem 1 mol. Né? Por isso que é volume molar, né, no caso. Então, o gás hidrogênio congelado a 0 Kelvin teria um volume de 23,4 metro cúbico por mol, tá? 23,4 metros cúbicos a cada mol de gás hidrogênio, é isso, a cada mol de gás hidrogênio. Então, o mol de cada uma dessas substâncias aqui a 0 Kelvin tem esses volumes aqui, metro cúbico. Tá? Então, neste caso, qual o significado de A? Qual o significado de B? Significado físico. Tem uma propriedade que eu posso associar o A e o B? Por exemplo, por que o valor de A 0,00345 Pascal metro a sexta mol menos 2? Esse valor está associado ao gás hidrogênio. E esse valor de A aqui vai crescendo nesse sentido aqui, ó. O gás hélio já tem um valor maior do que a constante A do gás hidrogênio. O gás oxigênio tem um valor de A maior do que o hélio e do que o gás hidrogênio. Esse valor de A tem alguma relação com alguma propriedade desses gases? Por exemplo, qual a temperatura de liquefação do gás hélio? Com que temperatura a gente consegue liquefazer o gás hélio? 4 Kelvin. A temperatura de liquefação do gás hidrogênio é menor ainda do que 4 Kelvin. O que está associado à liquefação, à temperatura de liquefação dos gases? Ou, pensando ao contrário, o que está associado à energia de vaporização? Porque quando eu tenho hélio líquido a 4 Kelvin, a menos 269,15 graus Celsius, qualquer um grau acima desse valor, ou seja, uma temperatura ainda baixíssima, o gás hélio já passa para o estado gasoso. Tá? O gás hidrogênio também tem uma temperatura de liquefação mais baixa ainda do que 4 Kelvin, mais baixa ainda do que menos 290, né? menos 269,15 graus Celsius, já se aproxima de 0 Kelvin. Tá? Então, com pouca energia, ele já é líquido de novo. Significa dizer que a energia de vaporização do gás hidrogênio, do gás hélio, são energias de vaporização muito baixas. Então, de fato, a constante A de Van der Waals está associada à energia de vaporização. Por exemplo, o gás oxigênio tem uma energia de vaporização certamente maior do que o gás hélio. Certamente o gás oxigênio tem uma temperatura de liquefação. Portanto, para liquefazer o gás oxigênio, é necessária uma temperatura de menos 118 graus Celsius. Então, menos 118, menos 269, uma temperatura ainda mais baixa para o gás hidrogênio. E a gente nota que a constante A de Van der Waals segue essa linha. Então, nós podemos dizer que a constante A de Van der Waals é diretamente proporcional à energia de vaporização. A gente percebe aqui, por exemplo, no caso do CO2 mesmo. O CO2 a gente consegue liquefazer mais fácil ainda do que do gás oxigênio. O CO2 a gente consegue liquefazer em torno de menos 31 graus Celsius.
Então, neste caso, né, tanto é que o CO2 está sendo usado, né, ele sólido, gelo seco, né, para refrigerar as vacinas da Pfizer. Por quê? Porque a temperatura do CO2 sólido, gelo seco, é cerca de menos 80 graus Celsius. A temperatura que a vacina da Pfizer requer. Então, por isso que o ar, a constante ar de Van der Waals do CO2, é um valor maior do que o do oxigênio, que por sinal é maior do que o gás hélio e assim sucessivamente. Tá? Então, neste caso, olha, a água já é 0,580, tem uma energia de vaporização maior. Tá? Tanto é que a energia de vaporização da água, você vai conseguir o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. A água tem ligações de hidrogênio, uma estrutura de ligação de hidrogênio muito forte. Torna as moléculas da água, né, muito presas umas às outras. E por isso que a constante de ar de Van der Waals é maior para o gás, para a molécula da água. E o mercúrio, mais ainda, o mercúrio, a temperatura ambiente é o único metal que é líquido, então neste caso tem uma energia de vaporização mais alta do que a água. Eu preciso de uma temperatura muito maior de 100 graus Celsius, mesmo que eu não saiba o valor agora, mas do ponto de vista qualitativo, já dá para dizer que, como o valor da constante ar de Van der Waals do mercúrio é maior do que da água, a gente já sabe que a energia de vaporização do mercúrio é maior do que a da água. E de fato isso é verdade, dá para perceber isso. Tá? Então ficou claro, né? A constante ar de Van der Waals associada à energia de vaporização. Quanto maior a constante ar de Van der Waals de uma certa substância, maior a energia de vaporização. Desses 6 exemplos aqui, o mercúrio tem a maior energia de vaporização. Eu não estou aqui apresentando para vocês a energia de vaporização. Nós não estamos estudando esse conteúdo agora, mas a equação de Van der Waals já sinaliza para isso. Então é interessante conhecermos as propriedades físico-químicas, mesmo sem você ter o valor numérico, sem estar discutindo do ponto de vista quantitativo, mas dá para discutir a energia de vaporização de acordo com a equação de Van der Waals. E a constante B agora? A constante B é o volume molar de qualquer uma dessas substâncias a 0 Kelvin. Então, quando a gente congela a 0 Kelvin, se isso fosse possível, se a gente estivesse trabalhando num laboratório de baixíssimas temperaturas, e a gente conseguisse congelar o gás hidrogênio, ele teria o volume igual a 23,4, eu já estou vendo aqui que está faltando uma informação importante aqui, tá? E eu percebi isso, eu vou dizer por quê para vocês. Porque tem o fator aqui 10 a menos 6. Como é que eu tenho 1 mol de moléculas de gás hidrogênio, que é a menor molécula, e aqui vai estar claro porque ela é a menor molécula, da natureza. Como é que ela teria um volume, 1 mol, né, na ordem de metro cúbico? Então percebi que estava faltando um fator aqui. 10 a menos 6 metro cúbico. Então, para que os números que vamos avaliar aqui fiquem na ordem de dezenas, então foi colocado esse fator 10 a menos 6. Então, novamente, 1 mol de gás hidrogênio a 0 Kelvin teria o volume de 23,4 vezes 10 a menos 6 metro cúbico por mol. O volume do gás hélio, quando você tem 1 mol de gás hélio a 0 Kelvin, gás hélio congelado a 0 Kelvin, teria um volume de 26,6. Por que eu estou usando teria, futuro do pretérito? Porque eu estou imaginando a dificuldade técnica de fazer isso, de chegar a 0 Kelvin. Os laboratórios de baixíssimas temperaturas que trabalham com temperaturas próximas a 0 Kelvin já chegaram muito perto do 0 Kelvin, mas não chegaram ainda a 0 Kelvin. Então, neste caso aqui, por isso que eu estou usando teria. E a gente percebe então que quanto maior o volume, tá? Quanto maior o volume molar a 0 Kelvin,
a gente percebe que as moléculas aqui, que nós já temos esse entendimento do tamanho da molécula, eu tenho aqui CO2, um carbono com 2 átomos de oxigênio. A gente percebe que do ponto de vista da geometria molecular, uma geometria linear, do ponto de vista dos raios atômicos, do ponto de vista que aqui são 2 oxigênios também, aqui tem um carbono e mais 2 oxigênios, percebemos que a molécula do CO2 é maior do que a molécula do O2. Então, o mol de moléculas de CO2, essa quantidade, 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, ocupam um volume maior do que a mesma quantidade de O2. Portanto, o B do CO2, a constante B de Van der Waals do CO2 é maior do que a constante B do gás oxigênio. Então, nós podemos associar a constante B ao tamanho molecular. Quanto maior a molécula, maior a sua constante B de Van der Waals. Tá bom? Então, por exemplo, a molécula da água, nós sabemos aqui, H2O, é um oxigênio e 2 hidrogênios. Os átomos de hidrogênio são os menores átomos da natureza. Então, dá para perceber aqui por que a molécula da água tem uma constante B de Van der Waals menor do que o CO2. Eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Eu tenho uma molécula mais volumosa. O mol de CO2 ocupa um volume maior do que o mol de água. Tá? Eu tenho aqui átomos de mercúrio, um mol de átomos de mercúrio, formando ligação metálica. Tá? E eu tenho isso a 0 Kelvin. Então já tenho um volume menor do que a molécula da água, que aqui são átomos de mercúrio. Um mol de moléculas de água, eu tenho, cada mol são 2 hidrogênios, então eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio, cada 2 átomos de hidrogênio formando a molécula, né? Não estão soltos, né? E eu tenho aqui mais um mol de oxigênio. Então eu tenho 3 mols, digamos assim, de átomos, onde cada desses 3 átomos estão formando a molécula da água, digamos assim. Só para mostrar, aqui não, aqui é um mol de átomos de mercúrio. Então, ocupa um volume menor. Agora, interessante, quando você tem moléculas tão próximas umas das outras, estamos aqui trabalhando, pensando a 0 Kelvin, um mol de moléculas de hélio a 0 Kelvin, gás hélio congelado, né? Tá certo? Quando a gente pensa nisso, nós pensamos também que esses átomos, essas moléculas, elas estão muito, muito próximas umas das outras. E isso gera o quê? Gera uma repulsão eletrostática. Então nós podemos também entender que o efeito do tamanho molecular pode ser visto também interpretando forças repulsivas. Então, o efeito do tamanho molecular, ou seja, o tamanho das moléculas não eram considerados, ou melhor, não era considerado na lei dos gases ideais. Ou eu posso dizer de outra maneira, as forças repulsivas, quando você tem uma temperatura muito baixa dessas substâncias, onde essas moléculas estarão muito próximas umas das outras, isso vai gerar uma força de repulsão que não era considerada quando foi pensada a lei dos gases ideais. Tá? Então, ou eu digo que quanto maior a molécula, maior a constante B de Van der Waals, ou eu também posso dizer quanto maior a força repulsiva, maior a constante de Van der Waals. Então, existem essas duas associações. Então, se alguém perguntar para você, constante de Van der Waals é associada a quê? Tem qual significado físico? Quanto maior a constante A de Van der Waals, maior a energia de vaporização. Existe uma relação de proporcionalidade entre a energia de vaporização e a constante A de Van der Waals. E a constante B é associada ao tamanho da molécula. Quanto maior a constante B de Van der Waals, maior o tamanho da molécula. Um mol de moléculas ocupa um valor muito maior quando ela é maior, quando ela tem um tamanho molecular maior. Sabendo disso, uma outra questão importante são as unidades. Ao resolver um exercício, você pode precisar transformar as unidades que são fornecidas no enunciado, tá? Ou voltar para o sistema internacional, ou transformar aqui em ATM litro, por exemplo. Vamos fazer essa questão aqui, por exemplo.
Calcule a pressão que 1 kg de gás oxigênio. Então eu tenho aqui, ó, a massa de 1 kg de gás oxigênio. Eu posso adiantar aqui e calcular logo quantos mols, sempre eu estou falando aqui em termos de mols, a grandeza do químico, né? Então, quantos mols de gás oxigênio eu tenho? Ora, nós sabemos que a massa molar do gás oxigênio, ou quando eu consigo juntar 1 mol de gás oxigênio, eu tenho quantos gramas? Então, 16 de cada oxigênio dá 32 gramas por mol. Então, se você juntar 1 mol de gás oxigênio, 1 mol de moléculas de oxigênio, você vai conseguir colocar numa balança, vai dar 32 gramas. Então, quantos mols eu tenho quando eu não tenho 32 gramas? Eu tenho 1 quilograma, eu tenho 1000 gramas. Se eu tenho 32 gramas, eu tenho 1 mol. Se eu tenho 64 gramas, eu tenho 2 mols. Se eu tenho 96 gramas, eu tenho 3 mols. Mas eu tenho 1000 gramas. Então, basta dividir a massa, ou seja, 1000 gramas, pela massa molar. Tá? No caso aqui do oxigênio. Ó. Então, basta dividir a amostra de gás oxigênio, a massa da amostra, pela massa molar. E é bem lógico isso, né? 1 quilograma, nós sabemos que 1000 gramas. Massa molar, cada mol tem 32 gramas. 32 gramas por mol. Tá? Fazendo essa conta, tá? Podia simplificar por 2, 500 sobre 16, depois por 2 de novo, 250 por 8, e aí vai facilitando, mas vamos dividir aqui logo. 1000 dividido por 32. Dá 31,25. 31,25. Divisão de frações. Grama dividido por grama por mol. Grama, repete a primeira fração, que é grama, e multiplica pelo inverso da segunda. Mol por grama. Corta, corta. Então a unidade aqui, eu já sabia, vocês já sabiam, mas eu só para mostrar aí, tá? 31,25 mols. Tá? Então tem muita lógica, né? Cada 32 gramas é um mol. Eu tenho 1000 gramas, eu tenho 31,25 mols. Ora, eu tenho aqui as constantes A e B de Van der Waals. Para o oxigênio, tenho. Né? Tenho aqui, ó. Eu tenho esses dois valores aqui. 0,138. Só que está em Pascal, metro a sexta, mal menos 8. Não tem problema, eu posso trabalhar com esses valores aqui. E 31,8 vezes 10 a menos 6 metro cúbico por mol. Tá? Mas o que é que a gente percebe aqui? Ele diz aqui, ó, esse 31,25 mols, 1000 gramas de gás oxigênio, ocupa um volume de 5 litros. Então ele deu o volume em litros. Então até mesmo como exemplo, para a gente aproveitar esse momento para revisar como transformar unidades, eu vou preferir transformar aqui em ATM litro e aqui também em litro por mol, tá bom? Há uma temperatura de 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, somando com 273,15, nós vamos ter 298,15 Kelvin. Então, nós vamos utilizar a equação de Van der Waals porque o objetivo é determinar a pressão que ele está querendo aqui. Ó, ele quer determinar a pressão, né, a pressão exercida por 1000 gramas, 1 kg de gás oxigênio com essas condições aí. E ele dá as constantes A e B, estamos trabalhando isso hoje, então vamos usar a equação de Van der Waals. Ó. Pressão de Van der Waals é dado por quem? Ó? RT, constante dos gases ideais, multiplicado pela temperatura, volume molar menos B, menos, essa primeira parte aqui é a correção do efeito do tamanho molecular, a constante A de Van der Waals sobre volume molar ao quadrado, que é a parte das forças atrativas. Então percebe, ó, ele deu a temperatura? Deu. Nós temos essa temperatura aqui, ó, 298,15. Ele deu o volume molar, nós podemos calcular o volume molar. Ó. O volume molar que tem nesses dois parâmetros aqui, nós podemos calcular agora. Ó, tá? Vou até aproveitar aqui
O volume molar, nós já sabemos, que é o volume dividido pelo número de mols. Eu tenho 5 litros, tá? Eu tenho 5 litros e eu tenho 31,25 mols. Então, se a gente dividir 5 litros por 31,25 mols, eu vou ter o volume molar. Tá? Então, o volume molar vai ser igual, fazendo essa conta, quanto é 5 dividido por 31,25? 0,16. 0,16, o quê? Litro por mol. Litro por mol. Tá? Então, com esses dois valores aqui, que eu vou transformar em ATM litro por mol, tá? E substituindo, né? Então agora eu tenho já a temperatura, o volume molar, a constante dos gases ideais que nós temos, vou usar aqui a constante ATM litro, mol menos 1, Kelvin menos 1, e os valores de A e B, a gente, né, pensando só apenas transformar as unidades, tá bom? Eu preciso de espaço aqui, eu vou apagar o quadro agora. Para ficar mais fácil, eu já estou aqui com as constantes A e B de Van der Waals nas unidades que nós temos na tabela. Então, o objetivo é trabalhar com A e B nas unidades ATM litro. Então, vamos fazer isso. Vou aproveitar aqui e vou transformar logo o volume molar. Então, como é que eu transformo aqui o volume molar que está em metro cubo por mol em litro por mol? Então, nós sabemos aqui, a constante B de Van der Waals é dado por 31,8 vezes 10 a menos 6. Um metro cúbico tem quantos litros? Tá? Um metro cúbico tem quantos litros? Um metro cúbico tem 10, tá? A menos 3 litros. Então, só é substituir aqui o valor de um metro cúbico, ou seja, o metro cúbico, na verdade, tem 10 a terceira litros, melhor dizendo, né? 1000 litros. Tá? Então, nós sabemos que um metro cúbico tem 1000 decilitros cúbicos ou 1000 litros. Tá? 10 a terceira, então já substitui aqui. Nesse caso, repete o mol. Então, a constante B para transformar metro cúbico por mol em litro por mol é muito simples. Só é substituir o valor de um metro cúbico, que é 1000 litros, tá? E já está transformado. Então, fechando aqui, a constante B de Van der Waals vai ser igual a quanto? 31,8 vezes 10 a menos 3, menos 6 mais 3, menos 3, litro por mol. Tá? Vou guardar esse valor vai ficar aqui esperando os acontecimentos, e vou agora transformar a constante A de Van der Waals. A constante A, nós temos aqui Pascal. Então eu preciso saber 1 Pascal, quantos ATM tem? Então eu preciso substituir aqui, no lugar de Pascal, o valor de 1 Pascal em ATM. Aqui está metro a sexta. Eu posso transformar em decímetro a sexta, porque aí o decímetro a sexta seria decímetro cúbico ao quadrado. Então eu posso fazer isso. Ou então eu posso também já transformar de metro cúbico para litro. Talvez fique mais fácil. Vamos fazer assim então. Então, primeira coisa, 1 Pascal tem quantos ATM? Nós sabemos que 1 ATM equivale a 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal. Este valor aqui nós calculamos na aula de revisão de pressão, uma das aulas, onde nós usamos a experiência de Torricelli e chegamos a esse valor aqui. Pela coluna de mercúrio, de 76 centímetros de mercúrio, num local ao nível do mar. Chegamos a esse valor aqui. Então, se um ATM tem 1,01325 vezes a quinta Pascal, eu quero saber quanto tem 1 Pascal só. É 1 Pascal que eu quero. Então, 1 Pascal equivale a quantos ATM? Então, aqui é uma regra de 3 simples e diretamente proporcional. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o meu X aqui em ATM vai ser 1
dividido por 1,01, 325, decimal exato aqui, ó, 10 a 30 Pascal. Então, 1 Pascal, tá, equivale a, fazendo a conta, 1 dividido por 1,01, 325, exponencial, tá, a quinta potência. Então, nós encontramos que valor? Tá? Nós encontramos que 1 Pascal equivale a 9,869 23 vezes 10 a menos 6 ATM. Certo? Então, este valor tem muito a ver, tem muita lógica, porque se um ATM equivale a 1,01325 10 a quinta Pascal, 1 Pascal equivale a muito pouco ATM. Né? A grandeza muito pequena, 10 a menos 6. Então, daqui a pouco eu vou substituir esse Pascal aqui, onde tem 1 Pascal aqui é como se tivesse 1 Pascal, eu vou substituir por esse valor aqui. E já vai transformar aqui em ATM. E esse metro a sexta? Eu posso chamar esse metro a sexta, onde tem ali, ó, metro a sexta, eu posso imaginar metro cúbico ao quadrado, que foi assim que surgiu o metro a sexta. Tá? Esse metro a sexta aqui é por conta desse volume molar ao quadrado aqui, ó. Quando a gente estava discutindo a constante A de Van der Waals, a unidade, lá na videoaula da demonstração da equação de Van der Waals. Então, eu elevei metro cúbico ao quadrado, ficou metro a sexta. Então, metro a sexta é metro cúbico ao quadrado, e um metro cúbico, nós já vimos hoje, né? Tem quantos litros? Tem 10 a terceira litros. Aí eu coloco ao quadrado, ó. Olha que beleza. Tá? Então, esse metro a sexta eu vou substituir por quanto? 10 a terceira ao quadrado. Potência de potência, 3 vezes 2, 6. É 10 a sexta litro ao quadrado. Tá? Então, já descobri, né, o valor de 1 Pascal, já descobri o valor de 1 metro a sexta. E o mol menos 1 permanece. Vou substituir 1 Pascal por quanto? Tá? Vou substituir 1 Pascal por quanto? Por 9,86923. Tá? Aqui, ó, 923. Vezes 10 a menos 6 eu tenho. Vou substituir metro a sexta por quem? Por 10 a sexta litro ao quadrado. Vamos fazer isso? Então, a constante A de Van der Waals para o gás oxigênio, cada constante de Van der Waals vai estar associada a um gás diferente, ou seja, cada gás cria uma constante diferente, melhor dizendo, porque nós sabemos que depende da energia de vaporização de cada gás. Tá? Por exemplo, então vai ficar aqui, ó, 0,138. 1 Pascal equivale a quanto? 9,86923 vezes 10 a menos 6 ATM. Então já troquei por ATM. Ó. 1 metro a sexta equivale a quanto? A 10 a sexta litro ao quadrado vezes mol a menos 2. Mol a menos 2. Então, a constante A de Van der Waals para o gás oxigênio vai ser igual. Vou multiplicar os números aqui. Vou multiplicar. Portanto, esse produto aqui, eu já fiz a conta, deu 1,36195. 10 a menos 6 vezes 10 a sexta, eu corto esses dois. E aí ficou, ó, ATM, litro ao quadrado, mol a menos 2. Perfeito. Temos agora as duas constantes de Van der Waals nas unidades que eu estou precisando, né? ATM litro. Tá? ATM litro. Tá? Então, nós podemos agora substituir a constante A e a constante B nesta expressão. Tá? E vai ficar bem simples, porque o R vai estar em ATM litro, aqui vai estar em litro, né? Litro por mol, e vai dar tudo certo. Tá? Vou só aqui apagar o quadro rapidamente. Substituindo os valores. Então, nós temos aqui constante R de Van der Waals, constante R dos gases ideais. 0,082 ATM litro mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Multiplicado. Temperatura. Nós vimos que a temperatura era 25 graus Celsius, 298,15 Kelvin.
Tudo isso dividido pelo volume molar. O volume molar foi, lembrando aqui, foi 5 litros dividido por 31,25. Foi 0,16. 0,16 litro por mol, ou litro mol menos 1. Vou colocar litro mol menos 1. Menos constante B de Van der Waals para o gás oxigênio. Está aqui, ó. 31,8 vezes 10 a menos 3 litro por mol. Tudo certo. Aí menos constante A de Van der Waals. Tá? Esse número aqui, ó. Tá? Constante A de Van der Waals. 1,36195. Né? Tá muito próximo aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. Tá? APM litro ao quadrado, mol menos 2. Vou colocar aqui, ó, mol menos 2 aqui em cima. Tá? Tudo isso dividido pelo volume molar ao quadrado, ou seja, 0,16 litro mol menos 1, tudo isso ao quadrado. Certo? Queria fazer logo aqui uma observação. Ó. Observe que esse volume molar menos B, que B é a correção das forças repulsivas, que a lei dos gases ideais não tinha, que B também é a correção do tamanho da molécula, perceba que o valor de B aqui é muito pequeno quando comparado com esse volume molar, 0,16. Ou seja, é uma pequena correção, mas que faz diferença. Então, 0,16 eu vou subtrair de 31,8 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, é uma pequena correção aqui. Mas vamos fazer os cálculos. Tá? Então, eu vou multiplicar o 0,082 multiplicado por 298. Tá? Vou multiplicar isso. E vou subtrair esses dois aqui. E depois nós vamos fazer a análise dimensional. Tá? Então, multiplicando o 0,082, que é o constante R dos gases ideais, multiplicado por 298,15. Dá esse valor, esse produto aqui dá 24,4483. Tá? Aí fica ainda ATM, continua o litro, o Kelvin menos 1 e o Kelvin corta e fica mol menos 1. Tá? Fica mol menos 1. Dividido. Quanto é essa diferença aqui? 0,16 menos 31,8 exponencial menos 3. Dá 0,1282. Essa foi a correção. Ó. O volume molar era 0,16 litro por mol. Agora é 0,1282 litro por mol. É uma correção que vai fazer diferença. Menos, aí aqui eu vou fazer essa divisão. Eu vou dividir 1,36195 dividido por 0,16 ao quadrado. Tá? Então, na calculadora aqui, eu vou colocar 1,36195 dividido, abro parêntese, 0,16, fecho parêntese, coloco ao quadrado e faço a divisão. Ótimo. Deu essa divisão aqui, deu 53,201. Tá? E as unidades, olha, litro ao quadrado, vai cortar com esse litro ao quadrado. Mol menos 1 ao quadrado fica mol menos 2. Então nós vamos cortar esse litro ao quadrado aqui com esse litro ao quadrado, esse mol a menos 2 com esse mol aqui ao quadrado, e fica apenas ATM. Tá? Será que está certo? É para ficar apenas ATM aqui? Vamos olhar. Vamos observar. Desse lado aqui também, ó, litro corta com litro, mol menos 1 corta com mol menos 1. Só sobrou ATM. Então eu vou subtrair
uma pressão menos aquela. Por quê? Porque nós vimos na demonstração da equação de Van der Waals que esta pressão aqui foi a pressão, o fator de pressão para corrigir o não uso das forças atrativas no modelo ideal. Então esse 53,201 atm é uma pressão que vai ser subtraída de uma pressão que estava superestimada. É uma correção. Então vamos ver quanto é que dá aqui em atm. Então fazendo essas contas aqui, qual o valor de 24,4483 dividido por 0,1282? 190,704. 190,704 o quê? ATM. Esta era a pressão com a primeira correção de Van der Waals só com B, mas que ainda estava superestimada. Na verdade, a constante B de Van der Waals superestimou a pressão lá do cálculo do gás ideal. Aí vamos corrigir. Menos 53,201 atm. Então aqui eu estou corrigindo, né, com a segunda modificação de Van der Waals. Feito essa subtração aqui, eu vou ter menos 53,201. Vai dar 137,503 atm. Pronto, a questão está resolvida. 5 litros de gás oxigênio, onde você tem 1 kg de gás oxigênio, tá? Ocupando esses 5 litros de um cilindro, usando a equação de Van der Waals, tá? Usando a equação de um gás real, a partir das constantes A e B de Van der Waals, nós conseguimos calcular essa pressão aqui, 137,503. Tá ok? Até a próxima aula.